Combate ao Comando Vermelho. Operação prende grupo que trazia drogas do Rio de Janeiro para venda no estado durante a Copa do Mundo. A tragédia em Campos Novos. Identificadas as 5 vítimas fatais de acidente entre carro e caminhão. O censo da população de rua. IBGE apresenta os detalhes da prova piloto realizada em Florianópolis, que antecede o primeiro censo nacional da população em situação de rua. A chuva em Santa Catarina. Sobe o número de cidades que decretaram emergência devido ao granizo e aos ventos fortes. Mais estrutura na saúde. Governo do estado entrega nova UTI em Florianópolis e fortalece a rede hospitalar catarinense. Olá, uma boa noite para você. A gente começa essa edição do Band Cidade com a Operação Deu Zebra. A ação da Polícia Civil prendeu 4 integrantes da facção criminosa carioca Comando Vermelho, no norte do estado. Os detalhes na reportagem de Anderson Marques. O dia mal tinha clareado quando as equipes da Delegacia de Repressão e Roubo saíram às ruas. A Operação Deu Zebra foi o resultado de uma investigação que começou em março deste ano. O alvo principal, uma ramificação da facção criminosa Comando Vermelho, que tentava se consolidar no norte do estado. Ao todo, a Justiça expediu 8 ordens judiciais na cidade. Os investigadores descobriram que o grupo criminoso tinha um alvo bem definido, o público mais jovem. A meta deles era abastecer bares e casas noturnas de Joinville com drogas sintéticas, em meio ao grande fluxo de pessoas e turismo no período dos Jogos da Copa do Mundo. Para garantir que o estoque seria vendido nos eventos, integrantes da quadrilha viajaram até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para buscar os entorpecentes nesta semana. Mas a polícia agiu antes que o material fosse distribuído. 4 pessoas foram presas em flagrante. Os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas sintéticas, balanças de precisão e anotações com toda a contabilidade do tráfico. A polícia reforça que o cerco contra a integração dessas facções estão cada vez mais se fechando. Os criminosos, então, foram até o estado do Rio de Janeiro, adquiriram uma quantidade expressiva de drogas sintéticas, trouxeram aqui para o nosso município. Essas drogas foram apreendidas hoje, 4 pessoas já foram presas. A operação ela está ocorrendo tanto no estado de Santa Catarina, mas também no estado do Paraná. Uma tragédia marcou a tarde desta quarta-feira no meio-oeste catarinense. 2 trabalhadores morreram e um ficou ferido após um deslizamento de terra provocar o desabamento da estrutura de um barracão em construção. Isso no município de Caçador. O acidente aconteceu por volta das 4 da tarde, quando um deslizamento pressionou a parede pré-moldada da obra com cerca de 8 metros de altura e aproximadamente 22 toneladas. A estrutura desabou e atingiu os operários que trabalhavam no local. Um trabalhador de 36 anos foi resgatado com ferimentos moderados e encaminhado ao hospital. Outros 2 operários foram encontrados sem vida após uma operação de resgate que durou cerca de 6 horas. As vítimas eram naturais de Porto União e prestavam serviços na obra. As causas do acidente e as responsabilidades pelo desabamento serão investigadas. Também no meio-oeste catarinense foram identificadas as vítimas fatais do acidente que ocorreu nesta quarta-feira na BR-282 em Campos Novos. As vítimas são a empresária Michele André Gonçalves, de 39 anos de idade, e outros 4 funcionários da empresa dela. Eliel Francisco dos Santos, de 27 anos, Jairo José Lisboa Costa, de 34 anos, Jesaías Emílio da Silva Machado, de 37 anos, e Lucas Mateus Ribeiro de Jesus, de 29 anos. O grupo viajava a trabalho no momento do acidente. Todos eram moradores de Capinzal, no meio-oeste do estado. A prefeitura da cidade divulgou nota de pesar. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, na BR-282 em Campos Novos. Michele dirigia um carro com os demais ocupantes que bateu em um caminhão com placas de Horizontina, no Rio Grande do Sul. A batida foi tão violenta que o carro se partiu ao meio. 4 ocupantes do veículo morreram ainda no local do acidente. Uma 5ª pessoa foi levada com vida ao Hospital Dr. José Atanásio, mas não resistiu aos ferimentos.
E o motorista de um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle da direção e invadiu uma casa em Florianópolis. 3 pessoas estavam na residência que ficou parcialmente destruída. O ônibus saiu da pista ao descer a rodovia Baldicero Filomeno e invadiu a casa que fica no bairro Ribeirão da Ilha, no sul da cidade, na noite desta quarta-feira. O coletivo atingiu o carro do dono da residência, que estava estacionado, além de um quarto e a garagem da casa. 3 pessoas estavam no local e, por sorte, ninguém ficou ferido. Um cachorrinho da família foi resgatado sob os escombros, mas não sobreviveu. No próximo bloco, cresce o número de cidades catarinenses em emergência devido ao temporal e ao granizo dos últimos dias. E veja também, IBGE lança a prova piloto do primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. Os detalhes em reportagem após o intervalo. Continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. O IBGE lançou hoje a prova piloto do primeiro censo demográfico da população em situação de rua da história do Brasil. Essa etapa vai ocorrer em 5 capitais brasileiras, Florianópolis entre elas. Os motivos que levam a pessoa para a situação de rua são os mais variados. Em Santa Catarina, de acordo com o Ministério Público Estadual, as principais causas são o desemprego, problemas familiares, além do uso de drogas e o alcoolismo. De acordo com os dados mais recentes, nos 13 municípios catarinenses que mais registram moradores nessa condição, foram contabilizadas mais de 11 mil pessoas em situação de rua. A dona Ivone acompanha há mais de 40 anos o público que vive nessa condição. Você tem hoje muitas pessoas que são estrangeiras, você tem pessoas que são originárias do norte e nordeste, você tem pessoas que são originárias das catástrofes climáticas que ocorreram, por exemplo, na região sul. E você tem muitas pessoas em situação de rua que são do próprio estado e que buscam a rua como forma de sobrevivência. Elas vão para a rua por empobrecimento. De acordo com dados do CadÚnico, Florianópolis tem a maior população em situação de rua de Santa Catarina. Até o fim de 2023, 2.749 pessoas estavam nessa condição aqui na cidade. Em março do ano passado, esse número passou para 3.678 pessoas. Hoje, esse número pode ser ainda maior. Para buscar dados atualizados, o IBGE apresentou nesta quinta-feira os detalhes de uma prova piloto para o levantamento da população em situação de rua em todo o Brasil. Uma cidade de cada região brasileira foi selecionada para essa coleta de dados. Na região sul, Florianópolis foi a capital escolhida. Traçamos algumas áreas sobre as quais nós vamos colocar o nosso pessoal em campo a partir do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro, para aí sim abordar esses moradores, essas pessoas em situação de rua e fazer esses questionamentos, os questionamentos que vão desde identidade, de gênero, saúde, educação, a trajetória dele na rua, quanto tempo ele mora na rua, qual foi a cidade que ele estava antes de estar em Florianópolis, enfim, uma série de questões que nós vamos abordar. Depois disso, a meta do IBGE é colocar em prática no país todo o primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. A gente sabe que isso faz toda a diferença na hora de aplicar recursos humanos, materiais e financeiros para criar políticas públicas para essa população. Ainda sobre a população em situação de rua, a Justiça Federal suspendeu temporariamente o decreto da Prefeitura de Florianópolis que restringia a distribuição de refeições para pessoas nessa condição. A decisão vale até o dia 5 de agosto e atende a um pedido feito pelas Defensorias Públicas Estadual e da União. A Justiça entendeu que há indícios de incompatibilidade entre o decreto que criou o Programa Marmita Legal e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa situação poderia, inclusive, comprometer o acesso dessa população à alimentação. A Justiça ordenou também que o município comunique a suspensão aos órgãos responsáveis pela política pública e que também deixe de restringir a atuação de cozinhas solidárias até a realização de uma nova audiência. A Prefeitura de Florianópolis informou que vai recorrer da medida e que o programa Marmita Legal garante segurança, organização e dignidade, tanto para a população atendida quanto para aqueles que distribuem os alimentos. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que criminaliza a incitação à violência contra a mulher. É o chamado PL da misoginia.
Com a aprovação, a proposta vai ser votada diretamente no plenário da Câmara, sem passagem pelas comissões. O projeto equipara a misoginia ao crime de racismo e torna a prática crime inafiançável e imprescritível. Foram 293 votos a favor e 158 contrários. Entre a bancada federal catarinense, 3 parlamentares votaram a favor da urgência e 11 votaram contra. O presidente da Câmara, Hugo Mota, informou que a relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, vai conversar com todas as bancadas para construir um texto de consenso. Nessa mesma sessão, outro projeto que teve a urgência aprovada é o que reduz a área de proteção ambiental da Baleia Franca em mais de 30 mil hectares. A proposta envolve a região costeira que abrange 50 mil famílias em cidades, incluindo Florianópolis. A autora da proposta, Giovânia de Sá, do Republicanos de Santa Catarina, defende que o projeto equilibra a preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico da região. Por outro lado, o ICMBio e o Conselho Gestor da APA Baleia Franca são contra essa medida, já que entendem que a unidade de conservação atual protege ecossistemas como restingas, dunas, manguezais, lagoas e cursos d'água, além de contribuir para a preservação da biodiversidade, da pesca artesanal e da qualidade ambiental do litoral catarinense. Não há prazo para que a proposta seja votada pelo plenário da Câmara. E o governo federal anunciou que vai começar a retirar o subsídio nos preços do litro da gasolina. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. O subsídio de 44 centavos foi implementado em maio como medida para atenuar os efeitos da alta do petróleo em função da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. A tendência é de que o preço do combustível volte aos patamares anteriores ao início da guerra. O governo federal não tem mais acordo com os estados para subvenção de ICMS em importação de diesel. Além disso, o PIS/COFINS voltou a incidir sobre o combustível. O tráfego na Serra do Faxinal, em Praia Grande, sul catarinense, deve ser retomado durante o mês de julho em sistema de meia pista e com horários pré-definidos. A Secretaria Estadual de Infraestrutura pretende inaugurar a obra ainda neste ano. A obra de implantação e pavimentação da SC 290 da Serra do Faxinal contempla um trecho de mais de 15 quilômetros e investimento superior a 70 milhões de reais. Os trabalhos contam com pavimento misto, asfalto em retas e áreas planas e concreto em curvas e no alto da serra, com alargamento da pista, novos equipamentos de drenagem e contenção de encostas. A Serra do Faxinal é uma rota de ligação entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A rodovia conecta os municípios de Praia Grande, no estado catarinense, e Cambará do Sul, no estado gaúcho. O local serve para transporte de mercadorias e também para atrair pessoas que buscam destinos turísticos como cânions, natureza e aventura. Santa Catarina voltou a registrar temporais entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira. A chuva veio acompanhada de granizo, rajadas de vento e provocou alagamentos, deslizamentos, queda de árvores e destelhamentos em diversas cidades. O granizo com pedras de gelo do tamanho de bolas de golfe causou prejuízos em cidades do norte do estado, como Jaraguá do Sul, Itaiópolis e Balneário Barra do Sul. No Vale do Itajaí, Presidente Getúlio registrou alagamentos, enquanto Blumenau teve deslizamentos e queda de muro. Já em Brusque, a Defesa Civil atendeu ocorrências de alagamentos em ruas e residências, após o município acumular quase 120 milímetros de chuva desde domingo. E subiu para 6 o número de cidades catarinenses que decretaram situação de emergência devido ao temporal com granizo e ventos fortes entre terça e quarta-feira. Bom Retiro, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Xireder, Major Vieira e Timbó Grande já formalizaram os decretos. Outras 19 cidades registraram ocorrências relacionadas aos temporais. Enquanto isso, na Europa, a onda é de calor extremo e preocupa cada vez mais as autoridades. Vamos saber os detalhes ao vivo de Lisboa com a nossa correspondente Fabiane Paza. Fabiane, muito boa noite para você. Aí em Portugal, muito calor e algumas regiões em alerta vermelho, é isso? Conta pra gente. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É isso mesmo. Depois da onda de calor ter passado com muita intensidade por países como França, Itália, Espanha, ela chegou a Portugal trazendo muita preocupação. O alerta já é válido
para toda a parte continental do país a partir da meia-noite desta sexta-feira e pelo menos até o final da próxima segunda-feira. Anúncio que foi feito hoje com muita preocupação pelas autoridades de proteção civil e também pelo governo do país. A gente tem uma combinação bastante crítica para os próximos dias. Temperaturas próximas dos 40 graus, umidade muito baixa, solo seco, vegetação seca e ventos acima de 70 quilômetros por hora. O alerta é muito grande, principalmente em relação aos incêndios florestais, que todos os anos, nessa época, são uma grande preocupação aqui no país. Esse alerta vem com várias proibições para os próximos dias, incluindo a proibição para circulação em áreas florestais, proibição para qualquer tipo de queimadas, uso de pirotecnia, fogos de artifício e também alerta em relação à circulação nesses espaços que podem ser focos de incêndios que já estão sendo registrados desde esta quinta-feira aqui em Portugal. A preocupação é muito grande porque desde o final do mês de junho, a gente vem acompanhando aí um aumento expressivo, inclusive nas mortes registradas decorrentes das altas temperaturas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, desde o dia 21 de junho, passam de 1.300 os registros aqui na Europa. Para dar um contexto para vocês, a gente já passa das 11 horas da noite aqui em Lisboa e os termômetros ainda marcam 30 graus, Rodrigo. Muito calor mesmo, hein, Fabiane? Muito boa noite para você, muito obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando essa onda de calor extremo aí na Europa. Obrigado, boa noite. Vamos em frente com o Band Cidade, porque no próximo bloco tem informações da educação e também destaque para a área da saúde aqui no jornal. Maternidade Carmela Dutra recebe mantas fabricadas por internas do Presídio Feminino de Florianópolis. Os detalhes logo após o intervalo, eu volto já já. Voltamos com o Band Cidade, portal TVBV Online no telão para os destaques do momento. Diarista confessa ter matado o casal de idosos a facadas e alega surto. Olha só, a coluna do Felipe Costeira, sonhar não custa nada, o Hexa é logo ali. Brasil enfrenta a Noruega no fim de semana nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ainda na área de polícia, vídeo, 4 são presos por distribuição de drogas do Comando Vermelho em Joinville. Mais destaques aqui pra gente, ó. Cão preso em ponte submersa é resgatado pouco antes de se afogar. Empresária e colaboradores, quem são as 5 vítimas do acidente trágico na BR-470? Outro destaque aqui, ó, culinária, abacaxi gratinado, aprenda truque para fazer sobremesa que parece um soufflé. Olha só, hein? Boa dica. E tem ainda aqui, ó, Feira da Cultura Oceânica reúne ciência, educação e tradição em Florianópolis. Outro assunto aqui também da área mais de culinária, derreta e misture molho grana padano em poucos minutos com 5 ingredientes. Mais aqui para baixo, outras informações, ó, como fazer bolinho de chuva, aprenda 5 receitas fáceis e deliciosas. Tem também aqui o esporte, ó, João Fonseca avança em Wimbledon e pode igualar feito de Gustavo Kirten, nosso manezinho destaque no tênis. Tudo isso e muito mais você confere no nosso portal TVBV Online. Acesse, o QR Code está na sua tela, escaneie com seu smartphone, vá ao portal e fique muito bem informado. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, divulgou o listão com os classificados do vestibular de inverno 2026, tanto na prova presencial quanto pela análise do histórico escolar do ensino médio. A lista está disponível no site da universidade, no endereço udesc.br/vestibular. Ao todo, o vestibular de inverno da UDESC ofereceu 1.306 vagas em 40 cursos de graduação em todas as regiões do estado. Os candidatos classificados vão receber um e-mail de convocação para agendarem a matrícula, que vai ter 2 etapas. A primeira é o agendamento online, entre 3 e 5 de julho. A segunda é presencial, entre 6 e 8 de julho, quando o calouro vai apresentar a documentação exigida na Secretaria de Ensino de Graduação do curso escolhido. A segunda chamada está prevista para 9 de julho e a terceira para o dia 16 de julho. Ainda na educação, estão abertas as inscrições para os interessados em concorrer às bolsas dos programas Universidade Gratuita e Fundesc.
Para participar, os interessados precisam fazer o cadastro no sistema da Secretaria Estadual de Educação e entregar a documentação exigida na instituição de ensino superior participante dos programas. O processo ainda prevê etapas para ajustes cadastrais. A relação preliminar com os selecionados vai ser publicada no dia 3 de agosto. A concessão dos benefícios ocorre entre os dias 10 e 13 de agosto e a lista final vai ser divulgada no dia 14 de agosto. Os programas Universidade Gratuita e Fundesc atendem cerca de 67 mil estudantes em Santa Catarina com bolsas de ensino superior. Da educação para a saúde, o governo do estado inaugurou a nova unidade de terapia intensiva do Hospital Celso Ramos, o maior de Florianópolis. A ampliação aumenta a capacidade de atendimento. Detalhes com a repórter Elis Fabrini. A nova UTI passa a funcionar no 6º andar da unidade. Com a ampliação, o hospital aumenta de 20 para 34 os leitos de terapia intensiva, um crescimento de 70% na capacidade de atendimento aos pacientes graves. Nós investimos em torno de 15 milhões em equipamentos, já estamos chegando em quase 10 milhões em revitalizações, em obras, reformas, ampliações, aumentamos mais de 40 leitos, agora mais essa abertura dos leitos de UTI. Dessa maneira a gente consegue atender melhor quem procura, porque nós não negamos atendimento a ninguém, mas conseguimos com certeza dar mais dignidade para quem é atendido e para os profissionais de excelência que nós temos aqui trabalhando. O espaço recebeu ventiladores pulmonares, camas elétricas, climatização central, nova rede de gases medicinais, adequações elétricas e infraestrutura preparada para oferecer mais segurança e conforto durante o tratamento intensivo. A entrega ocorre em um momento estratégico. Durante o inverno, cresce a procura por leitos de UTI em razão do aumento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves. A expectativa é que a nova estrutura ajude a reduzir a pressão sobre a rede hospitalar e amplie a capacidade de resposta da saúde pública catarinense. A nova UTI faz parte de uma série de outros investimentos realizados pelo governo do estado no Hospital Governador Celso Ramos desde 2023. Já houve entrega da emergência, sala de rim, 4º andar. Hoje a gente está entregando a questão da nova UTI, dos novos 14 leitos, e depois esse projeto segue, então, para a reforma aí de todo o hospital. Com a inauguração, o Hospital Governador Celso Ramos fortalece a assistência de alta complexidade e o estado amplia o atendimento da rede hospitalar com investimentos em várias regiões catarinenses. Nós temos mais de 70 hospitais nesse momento com obras de ampliação, reformas, com convênios com o governo do estado. Todas as regiões têm investimento nas estruturas para ampliar a capacidade de atendimento, porque dessa maneira a gente deixa a saúde mais perto de onde as pessoas moram, diversificamos o atendimento, conseguimos habilitar novos serviços e atender mais rápido a população. Agora a gente fala de um gesto de solidariedade vindo do sistema prisional catarinense e que mostra como é importante a ressocialização e o trabalho nas unidades prisionais. A Polícia Penal entregou mantas para a maternidade Carmela Dutra, na capital catarinense. Até aí, uma entrega importante. O detalhe, os artefatos foram todos confeccionados pelas internas do presídio feminino da capital. Vamos ver? Ao todo, a Polícia Penal entregou 150 mantas que vão integrar os enxovais distribuídos pela maternidade Carmela Dutra às mães e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. O nosso serviço de voluntários, ele monta kits para aquelas mães mais carentes ou até mesmo aquelas que precisam sair da maternidade com algum enxoval. E essas mantas vão servir para compor esses enxovais e será de grande valia para todas as mães, bebês e acompanhantes que por aqui passam diuturnamente. A iniciativa faz parte de uma parceria com o projeto Nana Nenê Aquecendo Corações, desenvolvido pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Flores do Campeche e pela União do Sul da Ilha. Todas as mantas passaram por um rigoroso processo de confecção, acabamento, higienização e esterilização antes de serem entregues. Tudo para garantir, além do conforto, a segurança hospitalar dos bebês. A iniciativa reforça a importância de trabalhos como esse para a ressocialização das internas, considerada fundamental para a redução da reincidência criminal e para a obtenção de novas oportunidades após o cumprimento da pena e o retorno à sociedade. Mais um projeto social do Presídio Feminino, onde tem a parceria com a Fraternidade Flores do Campeche, onde as reeducandas produziram as mantas. Isso faz parte da ressocialização, isso é a essência da ressocialização.
que é o foco do sistema prisional, não só catarinense, mas brasileiro, ou pelo menos deveria ser em todo o país. Em Santa Catarina é uma realidade. E é isso, esse foi o Band Cidade de hoje, que fica por aqui. Confira todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã no Jogo Aberto SC e no SC Acontece. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.